Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Oscar e uma grande contratação para o Cruzeiro. No caso, para a próxima temporada, seria possível pensar nessa possibilidade? Até porque ele já está em reta final de contrato e, mais importante do que isso, ele já deixou claro que vai voltar para o Brasil em 2025, né? Então, será que poderia ser uma boa o Cruzeiro pensar nessa possibilidade? Até porque o ponto de vista financeiro do Cruzeiro hoje é muito alto, todo mundo já sabe, e ninguém sabe o que tem em mente pelo Lourenço. Pode ser que ele veja um salário de 4 milhões para o Oscar e fala, ué, eu ia pagar 2 milhões e meio para o Dudu, pode trazer. Não ficaria surpreso se isso acontecesse, tá? Vou listar aqui então os números do jogador, que é muito interessante lá no futebol chinês. Como que eu vejo essa possibilidade do Cruzeiro contratar um grande reforço, até porque o Dudu não vem mais, o Gabigol o Cruzeiro meio que deixou para outras horas, né? Até porque ele já tem um encaminhamento para fechar com o Palmeiras. Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 44 mil inscritos. E lembrando que tem um salve, todos os dias eu mando um salve aqui para vocês. Primeiro é para o Wilton Pereira, ele está sempre aqui acompanhando os vídeos, um abraço aí para você. O outro é para o Biraci Araújo, também sempre acompanhando aqui o canal. Se você quer aparecer aqui no próximo, já deixa o seu nome e sempre a sua cidade, que eu mando um salve, um abraço aí para a galera. Bom, então tá aqui, ó, essa matéria. Oscar renova na China, mas dá esperança por 2025 no Flamengo. Portal aqui que cobra notícias do Flamengo, que trouxe, né, essa matéria. Onde está aqui, ó. Nessa temporada, Oscar é um dos melhores jogadores do Xangai Port. Meia quase acertou com o Flamengo em 2022. Acho que tem até foto dele, né? No caso, com a camisa do Flamengo, naquela época, já estava bem acertado, mas o time acabou rejeitando. Foi essa foto aqui, né? Na época. Então, essa questão dele ir e voltar para o Flamengo, voltar para o Brasil e vir para o Flamengo, é bem provável de acontecer. Vale destacar também outro ponto que aqui ele renovou o contrato dele na China, como assim? É que no futebol chinês ele tinha contrato até o início de novembro e aí ele renovou até o meio de dezembro por mais um mês para ele terminar, né, a temporada, até porque a liga é igual o Brasileirão, ele não termina em novembro, né, geralmente lá pro dia 5, 8 de dezembro, então aí vai ter essa renovação, que pra gente aqui um mês a mais de salário não faria muita diferença, pro Oscar também não vai fazer, mas os números é altíssimos, né, até porque ele ganha 10 milhões de reais livres de impostos, tá? Então esse valor aí, se eu não estiver enganado, só o Neymar hoje ganha mais do que ele. Até hoje ele segue tendo um salário absurdo, mesmo a crise, né, que passa lá na China, ficou muito tempo. O Xangai mesmo não está longe de ter aqueles grandes jogadores que jogavam junto com ele. Então acaba que é uma opção aí que ele só vai sair do time porque ele quer voltar para o Brasil. E é igual eu falei, é um jogador que, se voltar para o futebol brasileiro, vai jogar a próxima Copa do Mundo. Os números dele então nesse ano, soma até aqui: 19 partidas, 10 gols e 13 assistências. É aquela coisa, né? Ah, mas futebol chinês é fácil. Você pode pegar muitos números de jogadores que o Coutinho, por exemplo, não conseguiu marcar 6 gols no Catar. Então, às vezes, o cara também não tem nem o ânimo para jogar uma liga. Vamos colocar ele aqui, ó, quase 10 anos seguidos jogando na China. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oitava temporada consecutiva. Imagina você ter ânimo, né, para jogar. Cara, eu, sinceramente, não sei se teria não, viu? Mesmo com um salário de 10 milhões por mês, mas ele já tá ganhando isso tem tanto tempo, já deve ter 1 bilhão de reais, então é difícil, cara. Então acho que essa volta para o Brasil passa muito nisso, para ele poder voltar a ser convocado para a seleção. E obviamente não seria fácil tirar ele da mira do Flamengo, até porque o Flamengo não tem conseguido avançar no Claudinho, e se não contratar ele, aí o Oscar vai ser o plano número 1, e aí vai complicar para o Cruzeiro. E também, às vezes, ele já tem um pré-contrato, já tem uma palavra, né, com o clube, então ficaria mais complicado ainda. Mas de qualquer forma, se o Pedro Lourenço estiver interessado, esse cara aqui, na minha opinião, vai chegar para o Brasil e vai ganhar. Se o Dudu ia ganhar 2 milhões e meio, o Oscar no mínimo 3 milhões de reais tranquilamente, tá? Então, se o Pedro Lourenço quiser, ele sabe que ele tem esse potencial de trazer, né, um jogador desse nível. Lembrando que na temporada passada foram 33 jogos, 8 gols e 12 assistências. O único ano que ele não jogou com frequência foi 2022, que na época ele ia acertar com o Flamengo para fazer a recuperação aqui no Brasil e ficar, acho que era 8 meses, né, no Flamengo, mas o Xangai Port não aceitou e até aumentou o seu salário e renovou por mais um ano e meio. Foi isso, né? É a contraproposta deles. Eu vou deixar aqui também o mapa de movimentação, deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. Não sei se o SofaScore tem na China, né? Mas, se eu não estiver enganado, não está abrindo mesmo. Vamos ver aqui. Oscar, Xangai Port, no SofaScore, para nós ver, né, como que é o mapa de movimentação dele, até para ver como que poderia encaixar o Oscar aqui, por exemplo, com meia de criação, tendo o Matheus Pereira. Difícil, né? Mas, pelo visto aqui não está mostrando mesmo. Deve ser que, não sei, não deve ter o futebol chinês,
mas por ser o Oscar eu pensei que com certeza teria, né? Enfim, não tá mostrando aqui agora. Enfim, vale destacar também que ele foi comprado na época, né, do Chelsea, em 2017. Deixa eu ver se nós conseguimos aqui ver. 60 milhões de euros, né, cara? Foi um valor muito alto naquela ocasião pelo Chelsea na temporada anterior. 40 partidas, 8 gols e 5 assistências. É engraçado que eu não lembro dele no Chelsea. Naquela época eu não assistia ainda futebol inglês, né? Eu comecei a ver em 2018, 2016, né? Só que ele saiu naquele meio do ano. Eu lembro do Leicester, lembro de tudo, mas não lembro do Oscar no Chelsea, não. Só na Copa do Mundo, que naquela época ele vivia uma fase sensacional. Foi eleito o melhor jogador da Premier League e quando ele sai do Internacional e vai para o Chelsea. Então, saiu por um valor de 32 milhões do Internacional. E enfim, teve uma passagem muito boa. Internacional, Chelsea e agora no Xangai também. Na seleção brasileira, logo depois que ele muda pro Xangai, ele para de ser convocado. Eu lembro que naquela época ainda tinha um Kaká também, que jogava na mesma posição que ele, 2015, que ele volta a ser convocado, mesmo no MLS. Na seleção, né, foram 48 jogos e 12 gols, até que teve números interessantes. E é um jogador que certamente voltando pro Brasil, pensaria sim em ter essa convocação para a Copa do Mundo, né? Se o Pelourinho estiver disposto, eu acho uma contratação que mudaria o patamar do Cruzeiro, que aí teria, cara, já tem uma super estrela, um super jogador que é o Matheus Pereira. Depois dele, pode ser que o Caio Jorge vire esse atleta, mas estamos começando o ano, mas eu diria que só tem ele, tá, ainda, o Matheus Pereira, de super jogador. Pode ter um outro virando um cara que vai auxiliar, um Barreal, o Gabriel Veron, pode ser, mas ainda tem só o Matheus Pereira. Se chega um Oscar, por exemplo, ou um outro nome de super peso, aí pode ser outros 500. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você quer apostar no próximo jogo do Cruzeiro em casa contra o Juventude, aqui na Esportiva já preparamos as cotações. Tá aqui, né? Vitória do Cruzeiro contra o Juventude pagando 1,53. Se apostar aqui, ó, R$50 para o Cruzeiro vencer. Se vencer, volta R$76,50. R$300 aqui, por exemplo, ó, e o Cruzeiro vencer, 459, 159 de saldo. Muito interessante as cotações. Já fiz muitas apostas aqui nesse jogo, já foi quase uns R$150. E lembrando, né? Tem um início que eu achei muito interessante aqui, que é o início dos Jogos Olímpicos masculino e feminino, até porque são vários times favoritos aqui, ó, por exemplo, Argentina e Marrocos, Espanha e Uzbequistão, vamos aqui também, Egito e República Dominicana, França e Estados Unidos, e no futebol feminino tem o Brasil também, ó, vamos voltar aqui, vamos lá, Internacional, Jogos Olímpicos Femininos, tem também Espanha e Japão, Canadá e Nova Zelândia, tem aqui também Brasil e Nigéria, Alemanha e Austrália, e França e Colômbia, Estados Unidos e Zâmbia. Vou fazer uma cotação aqui absurda, né? De um monte de time ganhando. É difícil disso acontecer? Vamos colocar assim, R$5. Ó. Se acontecer, volta 139. Já finalizei aqui minha aposta. Para você começar então na Esportiva, o link está aqui embaixo na descrição. E assim, né? Falando sobre o Oscar, sobre super contratações, vale destacar alguns outros pontos aqui no vídeo, né? Que primeiro, o Cruzeiro tentou sim contratar um jogador nesse nível que seria o Dudu. Ah, mas depois dele não ter dado certo, você acha que o Cruzeiro vai contratar um ainda esse ano? Eu diria que não, porque a oportunidade que o Cruzeiro fez, aquela proposta para o Dudu, na minha opinião, foi muito mais uma possibilidade e uma alternativa que se desenhou no mercado. Não era o plano, por exemplo, do Pedro Lourenço de contratar o Dudu, não nesse momento. Mas como surgiu essa possibilidade, ele é muito próximo do Alexandre Matos, aí foi lá e todo mundo pensou, vai acabar dando certo. E no final das contas deu, mas não foi anunciado, mas não vai jogar no Cruzeiro. É uma pena, que aí o Cruzeiro até ficou meio como besta, né, nessa história. Teve outras especulações do Gabigol, do Michael, até pensei que poderia avançar com o Michael, não foi o que aconteceu, mas se você for parar para pensar, esse dinheiro ainda está lá. Então, nessa reta final do ano, na minha opinião, o Cruzeiro deve contratar um lateral direito, talvez um ponta direita ali sem grandes absurdos de preços, mas analisando o time, vendo as opções que ficaram carentes, então o Cruzeiro faltou um ponta direita, vamos lá e traz o Michael, ou o Matheus Pereira está caindo mais pelo lado esquerdo ou direito. Contrata o Oscar, que seria uma super contratação, né? Não é nada fácil, mas se quem perguntasse, mesmo com o Pedro Lourenço comprando, se ia contratar R$200 milhões em uma janela e proposta de quase 2,5 milhões para o Dudu, eu não esperava. Então, quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda. O link da Esportiva também está aqui embaixo na descrição. E outras sugestões que eu trouxe aqui no canal, que estão aparecendo na tela. Valeu!